Eu aprendi que eu tenho que aprender bem aonde eu estou. Que se eu estou aqui, nesse mundo material, eu preciso entender todas essas formas que estão ao meu redor e a sua utilidade. E as formas que para muitos é invisível, que às vezes para a gente se torna visível, é para a gente captar essas informações, essas formas que elas tomam diante da formatação de tudo aquilo que a gente deseja fazer. Jesus disse, certa vez, Hermes Trismegisto também já disse, que o que está embaixo assemelha o que está em cima, o que está em cima assemelha o que está embaixo. Tudo é proporcional de acordo com o grau de entendimento que a gente tem e a finalidade que a gente tem. Cada um de nós pode perceber que o campo de vibração dos ambientes. Às vezes as pessoas entendem que vibração é apenas um sentimento, mas na verdade é um campo energético. Energético, se em breve teremos dispositivos, você colocar ali 2 parâmetros captadores de energia, vai acender uma lâmpada do nada, do invisível, mas tudo varia de acordo com o campo que foi criado e aquilo que circula ali, ou seja, aos nossos olhos materiais, isso é tudo invisível. Aos olhos dos espíritos superiores, são pontos de energia que estão deslocados ali para trazer sustentação até mesmo para a vida aqui onde nós estamos. Esses graus de dificuldades ou graus de ambientes melhores variam de acordo com o quê? Com a nossa vibração, geradas pelos nossos sentimentos, alinhados aos propósitos que a gente tem. Quando nós temos algo que a gente queira fazer, e a gente se debruça em aprender, quando a gente faz uma prece, seres que têm domínio sobre esses campos, que chamamos às vezes de antimatéria, então de matéria etérica, eles trazem para que a gente utilize aqui no campo material os elementos mais rústicos, que são semelhantes a esses que estão em suspensão, que estão no espaço, que estão nesse campo invisível, que nós achamos que não tem nada. Isso não existe. Então, diante da proporção que existe de cada partícula, cada uma das partículas de existência, de cada objeto, de cada matéria, no campo que nós estamos vivendo, é devido às condições necessárias para a nossa jornada evolutiva, de onde nós viemos, dos reinos de mineral, vegetal, animal, e chegamos à condição que temos agora, que temos um pouco mais de domínio sobre o campo mental. Todo esse campo de energia que flutua, pode-se assim dizer, ele é variável de acordo com as nossas necessidades e o nosso grau de conhecimento. Matéria e antimatéria é apenas uma forma de entendermos daquilo que tem o mesmo princípio, apenas em proporções ou tamanhos diferentes, mas não em graus de energia. Para trazer sustentação a um campo material, é preciso criar algo adensado. Tudo que é adensado se torna pesado. A quantidade de energia que flutua ali, ela fica mais compactada e muitas das vezes nós não conseguimos tirar tudo que se tem. Quando a energia está no etérico, ela está mais liberta. Então, os graus de energia de cada um desses fluidos, cada uma dessas moléculas, é a mesma proporção da energia de uma galáxia, que é maior do que um Sol. E isso é o que vai criando todas essas condições atmosféricas existentes em cada um dos planetas, proporcionais às condições dos seres que estão ali evoluindo. Porque quanto mais os seres espirituais eles vão evoluindo, mais eles sabem, mais sensatos eles se tornam. Aquele ser que evolui e não ajuda aqueles que menos sabem, eles retardam a sua evolução por não estarem ali tendo a lei da compensação, que é essa questão do amor, a questão da afinidade, as questões de nós sabermos interagir isso. Por quê? Muitas das vezes, diante do desenvolvimento,
Todo aquele que cresce muito, um dia vai precisar daquele que ele não ajudou a crescer. E se nós ajudarmos todos a se desenvolverem nos mesmos patamares, como os espíritos assim desejam em nós, toda a ambiência, tudo aquilo que está naquilo que chamamos de éter, no invisível, vai se tornar mais receptivo e poderemos utilizar mais todo esse campo energético para todas as coisas que nós queremos. Nosso cérebro, se você analisá-lo fisicamente, você não consegue enxergar muita coisa. A maioria das coisas é água, uma membrana que envolve. E se olharmos até o formato do nosso cérebro e olharmos as dimensões das galáxias já conhecidas, tem a mesma proporção. E se você colocar alguns espectros fotômetros que medem a densidade energética do cérebro e fazer uma comparação com tudo que existe na galáxia, é exatamente a mesma coisa. Quando o nosso, estando aqui na matéria, o nosso organismo fere cada um daqueles microvasos e causa danos terríveis ao funcionamento do nosso corpo, é porque os seres humanos ainda não conseguem dimensionar a quantidade de energia e o tipo de energia que tem ali, que são variáveis de acordo com a necessidade do funcionamento do cérebro, como que na galáxia. Essa galáxia que a gente olha para o céu, a gente só vê estrelas brilhando e a gente acha bonito, só isso. Acha amoroso, acha misericordioso, mas são raríssimas as pessoas que se predispõem a entender as suas finalidades, o que aquilo tem, e dentro dessa dimensão, essa distância, o que existe daqui para lá e de lá para cá, e a forma com que isso pode ajudar a humanidade, ajudar a gente a evoluir. Então, tudo é a densidade, a proporção. Aquilo que os olhos materiais não conseguem dimensionar. Não temos uma qualidade ótica, mesmo conforme você mesmo estava falando ontem. Se você olhar o seu olho, fotografa o seu olho, você vai ver. Você vai ver desenhado ali, mesmo que está nas galáxias. Por isso que se chama órbita dos olhos. Exatamente isso. E conforme nós vamos aprendendo e tendo domínio sobre o conhecimento, a tendência é nós melhorarmos o nosso foco para que a gente consiga enxergar aquilo que é invisível, conforme a pergunta, né, dessa questão de vidência e clarividência. Qualquer pessoa pode desenvolver. Isso leva-se alguns milhares de anos. Para alguns, isso pode achar, mas é muito tempo. Mas é o tempo proporcional que a gente se dá devido às condições de qualidade de vida que nós temos e devido também ao nosso empenho em querer aprender alguma coisa. Os que mais se dedicam podem encurtar isso para alguns séculos, o que vai facilitando com que os olhos, conectados às glândulas que nós temos aqui, que nesse vórtice captador de energia que se conecta ao mundo exterior, facilita com que nós tenhamos entendimento sobre todas essas partículas que são invisíveis, a gente não consegue pegar. Está aqui, ó. São campos de energia que você toca, elas explodem, ao mesmo tempo que elas explodem, ela volta à forma original. Elas não se deformam, nem mesmo diante de uma explosão nuclear. Elas não se deformam. Mas tudo isso está aqui. Isso gera o quê? Esse campo magnético que, em contato com a energia que envolve o nosso corpo, que chamamos de aura, faz com que preencha os espaços existentes por onde as vibrações nocivas do mundo inferior afetam a gente, ligados pelos nossos pés, através de lembranças e ou permissões que nós damos de nos lembrarmos e aceitarmos energias negativas. Nossa aura é um campo que reflete também a toda a coloração que existe no universo. E com isso, as variações das cores da nossa aura, que não é permanente essa cor, ela vai variando conforme
o seu estado de espírito, o seu estado emocional, o seu grau de conhecimento, o seu grau de atenção, tudo isso vivido de uma forma natural, nunca obrigatória. Porque tudo aquilo que é obrigatório não cria defesa permanente. Então, tudo isso que é invisível, tudo que é antimatéria, tudo aquilo que, até mesmo dos estudos, de você anular a gravidade, e a gente aprender a trabalhar a neutralidade que esses elementos tiveram que ter para gerar essa aglutinação, essa junção, e, por exemplo, ganhar o que chamamos de massa, de peso, aqui no plano físico, aonde é necessário toda essa camada gasosa para que a gente fique aqui fixo pelo campo magnético da Terra. Se tirarmos essas camadas gasosas que tem aqui, que para muita gente aquilo não tem valor algum, nós seremos lançados para o espaço. E o próprio planeta ele poderia perder um pouco, né, o equilíbrio sobre o seu eixo e a sua rotação.